A Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 55, nos versículos de 1 a 13. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui está falando da graça. É de graça. Tu tem sede? Vem beber água. Tu tem fome? Vem comer. Tu tá precisando de vinho e de leite? Vem e comprem, sem dinheiro e sem preço. A salvação é de graça. Ela é mediante a fé, mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Nada que eu faça, nem minhas boas ações, vai permitir que eu mate a minha sede, que eu mate a minha fome. 2. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Aqui Isaías está fazendo uma comparação. Gastam dinheiro naquilo que não é pão. Quer dizer, tu te envolve com coisas que não vão te salvar. Aí tu pode pensar em coisas erradas e em coisas certas. Existem pessoas que seguem uma tradição religiosa, que seguem rituais, que seguem a religião dos seus pais, que fazem isso, que fazem aquilo, que são bondosas, que são caridosas, mas elas não vão encontrar salvação, porque a salvação é de graça. Ela vem de tu aceitar, de tu crer, de tu confiar que Jesus, somente Jesus, te salva. Que só Jesus é Salvador. Que Jesus é o suficiente Salvador. Ele é o único Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem esse, não tem essa. Não tem aquele, não tem aquela. Nada nem ninguém pode interferir na tua salvação, a não ser o Senhor Jesus. Quem morreu na cruz? Quem pagou o preço com o seu sangue? Quem morreu e ressuscitou? Quem tem as chaves da morte e do inferno? O Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então não gasta dinheiro, não gasta teu tempo, não gasta tua energia, não fica te debatendo, teimando. Te rende ao Senhor Jesus, te entrega ao Senhor Jesus. Abre os braços para essa salvação, abre teu coração para esse amor. Recebe o Senhor da glória na tua vida e para de buscar, para de sentir sede, porque Jesus é a água da vida. Para de sentir fome, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Para de buscar. Tu já encontrou, é Jesus, Jesus, Jesus. 3. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
olha o que eu falei, quem está acompanhando, os inscritos do canal que estão juntos desde janeiro aqui. Temos falado incessantemente sobre Davi. Que Davi é um tipo de Cristo, é um tipo do Senhor Jesus. E aí tu pensa, este capítulo está falando da graça de Deus, da salvação que temos em Cristo. E aí fala na aliança eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, uma aliança eterna que não passa, que vai ficar para sempre. Prometida a Davi, porque Davi foi fiel. Ele confiou em Deus. Ele tinha o coração segundo Deus. Ele queria agradar a Deus. E Jesus vem desta linhagem. Jesus vem dessa descendência. De querer fazer toda a vontade de Deus. Custe o que custar. Foi o que Jesus fez. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Mesmo que essa vontade o levasse para a cruz. Porque sim, era o único jeito de nos salvarmos. 4. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. O menino, o caçula, o irmão menor, que sequer foi chamado para estar junto com Samuel. O pai apresentou todos os outros e Samuel pergunta, tá, mas acabaram os teus filhos? Não, tem um outro lá que está no campo, cuidando de umas ovelhas. Então manda chamar. Deus tirou Davi de trás das malhadas para fazê-lo rei, príncipe, governador, para ter um nome poderoso na terra. Por que ele fez isso? Porque isso é um tipo, é uma analogia, é uma simbologia, é uma forma de mostrar o ministério do Senhor Jesus. Davi passava tempo com Deus. Ele amava estar com Deus. Acredita-se que muitos dos salmos ele compôs quando estava cuidando das ovelhas. Músicas, poemas, orações. Deus revelou, inclusive o salmo mais conhecido, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele teve um insight, uma revelação de que assim como ele, sendo humano, falho, pecador, ele cuidava das ovelhas, ele dava vida pelas ovelhas, ele defendeu as ovelhas de um leão e de um urso. Deus também é assim conosco. Deus nos protege, nos guarda. E Deus tirou ele dessa posição humilde e, vamos dizer, anônima, para que ele fosse rei sobre Israel, para que ele fosse príncipe, governador, para que todos os povos soubessem que Deus fez isso, porque é Deus que levanta, é Deus que exalta, é Deus que estabelece e remove reis. 5. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Nações virão correndo. Eu entendo que aqui está falando de mim, está falando de ti, está falando de nós, está falando dos gentios, daqueles que não são judeus, daqueles que não descendem
de Davi, mas que em Cristo se tornaram filhos e filhas de Deus, que se salvaram. As nações correram para o Cristo. A humanidade foi dividida, separada, antes de Cristo e depois de Cristo. Este livro que nós diariamente aqui lemos, estudamos, meditamos, compartilhamos, já fizeram de tudo para acabar. E ele continua vivo, e continua salvando, e continua libertando, e continua curando. E as nações continuam vindo, correndo. Até nações em que é proibido. Tu pode abrir a tua Bíblia, tu pode fazer o que tu quiser. Nós vivemos num país livre, que tem liberdade religiosa. Mas existem países em que se tu abrir a Bíblia, tu tá perdido. Tu pode ser preso, torturado, deserdado e até morto. E tu tem acesso à graça de Deus, à palavra de Deus. Existem nações que querem esse evangelho. Existem povos que sofrem a miséria, a desgraça, a maldição e querem ouvir essa mensagem. Toda vez que eu faço um vídeo aqui no YouTube, eu penso, onde esse vídeo pode chegar? Quem pode se salvar? Quem pode receber uma palavra de Deus? Temos que orar para que as nações venham correndo, para que as nações se convertam, para que as nações busquem a Deus. Sabemos que as nações que seguem o Evangelho, que são fiéis à palavra de Deus, elas prosperam. Que as nações venham correndo. 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. É tempo de salvação. A porta não se fechou. O noivo ainda não voltou. Mas o noivo está perto de chegar. E tem pessoas que debocham, que zombam, que escarnecem, que dizem que tudo isso é tolice, é mentira, que isso é ridículo, que isso é uma fábula, que isso é uma história. Busquem a Deus enquanto se podem achar. Busquem a Deus enquanto tem tempo. Porque vai chegar o tempo que as pessoas vão querer e não vão conseguir. É o que a palavra nos alerta. 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aqui tá falando assim, ó, te converte, te arrepende, te volta para Deus, toma uma posição, te decide. Teus pensamentos e teu caminho, que o ímpio abandone o seu mau caminho e que o homem mau abandone os seus pensamentos. Significa que se tu pensar o mal, tu vai estar fazendo o mal, tu vai estar caminhando por um caminho mau. Então tu precisa te converter, tu precisa abandonar os teus maus pensamentos e os teus maus caminhos. Tu tem que te posicionar. O que tu vai fazer diante desse sacrifício, desse amor imensurável do Senhor Jesus por ti? Da morte de Jesus na cruz,
da ressurreição de Jesus, o que tu vai fazer? Assim como os dois criminosos, um amaldiçoou, zombou, outro se arrependeu, se converteu e recebeu a promessa de Jesus de que estaria com ele. 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. De novo, nós temos aqui uma contraposição entre pensamentos e caminhos, caminhos e pensamentos. Se tu tens bons pensamentos, tu vai ter bons caminhos, boas escolhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Nós temos vídeo no canal sobre estes versículos. Sabemos que nós, como seres humanos, não conseguimos alcançar, dimensionar, entender, compreender Deus, o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Como que Deus nos perdoa, sendo nós tão maus? Como Deus aceita pecadores e pecadoras? O quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos amou. Os pensamentos de Deus são bem mais altos. E os caminhos de Deus são bem mais altos. 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que acontece? Quem manda a chuva? Quem é o manda-chuva? É Deus. Quem manda a neve? É Deus. Tanto a chuva quanto a neve descem dos céus e para lá não voltam. Significa que o nosso Deus, ele está no céu, bem mais alto do que nós. Ele sabe muito bem como nos alcançar. E a palavra dele não volta vazia. Tu tá falando de Jesus para alguém, para um parente, para um familiar, para um amigo, para um colega, para um vizinho. E essa pessoa não aceita, e essa pessoa rejeita, e essa pessoa debocha, e essa pessoa despreza. Não desanima. Olha o que diz. A palavra de Deus não voltará para mim vazia. Prega em tempo e fora de tempo. Mas acima de tudo, ora. Coloca essa pessoa ou essas pessoas nas tuas orações diariamente. Uma alma é alcançada com joelhos e lágrimas. Clama pela vida dessa pessoa. Não sei, é teu marido, é tua esposa, são teus filhos, é teu pai, é tua mãe. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus manda chuva, Deus manda neve, Deus nos perdoa, Deus nos alcança. E toda boa palavra é uma semente. E as sementes têm tempos para germinar. Não desanima, continua falando do amor de Deus, continua orando, presenteia, dá, oferece uma Bíblia. Faz algo para
constranger em amor esta pessoa. Traz ela para perto. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus deixa, né, as 99 seguras, guardadas, protegidas, e vai em busca daquela que se perdeu. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. 12. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Sairão com alegria e em paz sereis guiados. Quando nós nos convertemos, nós temos uma alegria sem fim, não tem explicação. É o primeiro amor. A gente vai ter alegria, uma alegria que ninguém vai entender. E em paz seremos guiados. A promessa de Deus é que a nossa vida aqui na terra será uma vida de paz. E aí eu tenho que falar das árvores, né? Olha o que aconteceu aí. Isaías fala das árvores. As árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. A murta tem um perfume, tem uma florzinha delicada, mas um perfume. O cipreste é tão lindo, tão perfeito. O que quer dizer isso? Que Deus vai transformar o espinheiro no cipreste. A sarça, que é uma árvore, uma planta que praticamente nem tem folhas. O que quer dizer? Que não importa o que tu fez, Deus tem poder para te perdoar. Deus tem poder para te transformar. Deus tem poder para te transformar num cipreste, numa murta. Deus tem poder para te fazer forte, robusto, invencível. Deus tem poder para te fazer belo, perfumado, que exala o bom perfume de Cristo. Deus pode fazer com que tu tenha alegria no teu coração, que tu tenha uma vida de paz, de descanso, de refrigério. E isso será para a glória do Senhor, sinal eterno que nunca se apagará. O que quer dizer? Que não depende de nós, é graça de Deus, é o amor de Deus por nós, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus, é a iniciativa de Deus. A salvação não vem de nós, ela é dom de Deus, é em Cristo que nós somos salvos, é de graça, é de graça, é graça, favor imerecido, presente de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Converta-se ao Senhor Deus, porque Ele é rico em perdoar. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. E todas as árvores do campo baterão palmas. Eu interpreto que a criação aguarda a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E aqui também,
as árvores do campo baterão palmas. Isso quer dizer que haverá louvor e adoração a Deus.